CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Bom dia a todos, aos presentes e aqueles que nos acompanham pela internet. Aqui estamos para mais uma manhã de estudos a respeito do Livro dos Médiuns, na busca de cada vez mais alcançarmos, além do entendimento, valores novos para a nossa caminhada. Como sempre fazemos, nós temos alguns lembretes que não podem jamais ser esquecidos. Esta casa ela prima pelo estudo das obras de Kardec, para que nós possamos, acima de tudo, entender um pouco melhor o Espiritismo, esta doutrina que amplia os nossos pensamentos, esta doutrina que nos mostra novos horizontes para a realidade. Então aqui nesta casa, nós às quartas-feiras temos esta palestra às 10 sobre o Livro dos Médiuns, às 15 horas e às 19 nós temos o Evangelho. Aos sábados nós temos duas reuniões públicas, às 10 horas e às 17 horas, onde estudamos o Livro dos Espíritos. É muito importante que nós venhamos sempre a casa para assistir esses estudos, para que nós possamos realmente, como dissemos inicialmente, dilatar os nossos conhecimentos. Pedimos inicialmente que todos desliguem os aparelhos eletrônicos aí, para que evitemos problemas ao orador. A casa está realizando uma rifa do livro Memórias de um Suicida. Essa rifa é um preço simbólico realmente, R$ 2,50 cada número. Tá? Quem tiver interessado, busque ali na livraria após a reunião, para que você possa auxiliar a casa. Como nós sabemos, toda casa espírita precisa de ajuda, né? E essa ajuda, qualquer ajuda que nós possamos dar, ela é muito, muito importante, né? Independente daquilo que nós não podemos. Não tenho condições financeiras. Ok, mas você tem a tua força de trabalho que você pode auxiliar, né? A casa sempre vai necessitar de voluntários. Que a casa espírita ela vive de voluntários, tá? Claro que ela tem um grupo ínfimo de trabalhadores que tem que ter funcionários, senão ela não funciona também, tá? Em certos setores. Esse livro que está sendo rifado, Memória de um Suicida, o Nilton faz esse estudo todos os domingos às 8 horas da manhã. Tá? Às 7, aqui está 8 no programa. Às 10 horas? Não é a Brunilde, não? Não é a Brunilde, não é antes, coisa não? Então vocês me perdoem porque eu segui aqui o roteiro que está escrito, tá? A culpa não é minha, a culpa é da gráfica, a gente bota sempre culpa em alguém. Então, o Nilton faz esse estudo aqui, tá? É um estudo muito bonito, é um livro maravilhoso, tá? Então quem puder, aos domingos, quem não puder vir aqui, assiste aí pela internet, tá? Nós vamos dar início, hoje nós temos aqui a nossa tribuna formada, eu sou Valdecir Paiva, aqui nós temos a nossa Conceição Veloso, que fará na hora do passe a sustentação, comentando sobre o Evangelho, o capítulo 2, o item 8, que fala uma realeza real, tá? Uma realeza terrestre, desculpa. E nós temos a palestra, que nós chamamos de palestra, que na verdade é um estudo, do nosso querido Leonardo Moreira, tá? Um garotinho que hoje já faz até palestra, ele falou aqui, a mamãezinha dele deve estar muito feliz, a Lúcia Moreira. Eu falei, não só a mamãezinha, como seu irmão, como o Altivo também, que ele sempre relutou em fazer, tá? Então é um grande prazer estar na presença de vocês todos. Vamos fazer a leitura do Evangelho, que a Conceição vai disserrar sobre esse tema ao longo do passe. Hoje nós encerraremos o capítulo 2 do Evangelho, Meu Reino não é deste mundo. Na Instrução dos Espíritos, uma realeza terrestre diz assim: quem melhor do que eu
pode compreender a verdade dessas palavras de nosso Senhor. Meu reino não é deste mundo. O orgulho foi a minha perdição na terra. Quem, pois, poderia compreender o nada que os reinos terrestres representam, se eu não o compreendia? O que levei comigo na minha realeza terrestre? Nada, absolutamente nada. E como para tornar a lição mais terrível, a realeza não me seguiu até o túmulo. Rainha, era eu entre os homens. Rainha, eu acreditava entrar no reino dos céus. Que desilusão, que humilhação quando, em lugar de ser recebida como soberana, eu vi acima de mim, mas bem acima, homens que eu considerava insignificantes e que desprezava, porque não tinha sangue nobre. Nesse momento, compreendi a inutilidade das honras e das grandezas que se buscam com tanta avidez sobre a terra. Paremos por aqui, para que nós não nos alonguemos demais e deixemos o Léo fazer o seu estudo. Vamos, neste momento, buscar esquecer os nossos problemas e trazermos nosso pensamento para esta casa, para este momento e, acima de tudo, para Jesus, e dizermos assim através de uma prece: Senhor meu Deus, Jesus, amigo e companheiro de todas as horas, aqui estamos, Senhor, humildemente reunidos em Teu nome, na busca, Senhor, de esclarecimentos acerca do Teu Evangelho e desta doutrina maravilhosa que é a doutrina dos Espíritos. A nossa casa, cada vez mais, Senhor, busca crescer, mostrando a todos, Senhor, a necessidade que temos de desenvolvermos sentimentos nobres, principalmente o sentimento de amor. E nesta casa de amor, Senhor, em que nos encontramos, só nos resta te agradecer e te pedir a tua permissão e a tua proteção para que tenhamos uma manhã de estudos, onde possamos também, além do esclarecimento que será trazido, buscar em nós cada vez mais essa nossa transformação moral. Ajuda-nos, Senhor, em todos os nossos propósitos de melhora e releva, Senhor, as nossas fraquezas e dificuldades. Abençoa todos que aqui nos encontramos, estende as tuas bênçãos a todos aqueles que nos assistem e faz, Senhor, com que a espiritualidade desta casa possa estar sempre nos envolvendo nessas bênçãos de luz, de paz e de harmonia. Em Teu nome, em nome da espiritualidade dirigente desta casa, que possamos dar como iniciada nesta manhã de estudos. Que Deus nos abençoe a todos. Hoje o Léo vai falar sobre manifestações físicas e manifestações inteligentes. Eu vou ler só o primeiro parágrafo aqui, para que ele tenha tempo suficiente para passar o raciocínio dele. Mesas girantes, o item 60. Nós vamos do 60 ao 70. Tá? Então vamos lá. Dá-se o nome de manifestações físicas àqueles que se produzem por efeitos sensíveis, tais como os ruídos, o movimento e o deslocamento de corpos sólidos. Umas são espontâneas, isto é, independentes de qualquer vontade. Outras podem ser provocadas. Primeiramente, falaremos apenas destas últimas. Deixa eu mencionar. Alô, tá? Que a doce e serena paz do Senhor Jesus esteja presente nesta manhã, né? Hoje o nosso estudo é sobre o livro dos médiuns, que é o livro que foi desenvolvido pelo nosso codificador Allan Kardec após o livro dos Espíritos.
Falar dos livros dos médiuns, a gente tem que falar primeiramente do Cristo, que foi o nosso grande exemplo de amor e de caridade vindo na Terra. Jesus nos avisa, na sua época, que terá 3 revelações no planeta Terra. A primeira revelação por Moisés, a segunda revelação pelo Cristo e a terceira revelação, que é a doutrina espírita. Kardec, codificador da doutrina espírita, era um professor, pedagogo, literário, que começou a perceber na França, no período de 1840, 1830, não só na França, mas no mundo inteiro, os efeitos das mesas que se movimentavam, os efeitos das manifestações físicas. Juntava-se um grupo de pessoas e essas pessoas faziam as mesas girarem, faziam as mesas levantarem, fazia as mesas se moverem. O processo mediúnico das manifestações físicas chegou um tempo na França que virou até um show, um espetáculo. Eram feitos em teatros para o público ver aquelas mesas que se movimentavam. Só que a manifestação ficou tão intensa que essas mesas começaram a responder. E eram as perguntas mais fúteis, né? Quem que eu vou casar? O que que vai acontecer com a minha fortuna? O que que aquilo vai gerar para a minha vida, né? Perguntas sem fundamentos. Mas essas perguntas começaram a chamar a atenção de Kardec. Porque uma coisa é uma mesa, volitar, se mexer, a eletrostática, o magnetismo pode fornecer isso. Agora, haver resposta, né? A lei de causa e efeito, se tem uma causa inteligente, o efeito é inteligente. Então, haver resposta nesse processo dessas manifestações das mesas, Kardec ficou se questionando. Não é magnetismo, não pode ser a eletrostática. É um processo muito mais profundo do que está acontecendo. E Kardec nunca teve o interesse de ver as coisas fantasiosas da moda, das mesas que giravam, das mesas que volitavam, das mesas que batiam, porque não tinha um fundo científico. Um homem da ciência, um homem da educação, um homem da pedagogia. A origem dele, a sua família, era toda voltada para juízes, para advogados. E ele, filho único, filho de um juiz, desenvolveu-se a parte pedagógica. Com o desenvolvimento da parte pedagógica, Kardec foi estudar numa escola de Pestalozzi, onde se desenvolvia muito o questionamento e o desenvolvimento da intelectualidade daqueles que ali estudavam. A escola de Pestalozzi é uma escola até hoje que ela é muito difícil de ser implantada, porque é o mais velho ensinando o mais novo, mostrando, educando por ter passado por aquilo, por ter a experiência, não a escola rígida do século XIX. Então, Kardec, quando teve o contato com as mesas girantes, não foi para ver o espetáculo, não foi para ver o show, foi para ver o porquê daquele fundamento com sentido de inteligência. No início, as mesas volitavam, balançavam, giravam, mas depois começou-se a responder. Um toque para sim, 2 toques para não. E aí, o professor Hippolyte
se questionou: opa, não é mesa, não é matéria. Mesa não pode responder, não tem inteligência, não tem capacidade para isso, não tem a manifestação para se fazer fisicamente. E começou-se a haver estudos sérios através de um convite de um amigo à casa de uma médium. E Kardec, questionador, cientista, homem da educação, homem da pedagogia, altamente capacitado na inteligência, princípio inteligente, causa inteligente. Quando Kardec começa a desenvolver o seu raciocínio e a sua pedagogia, desenvolvendo as perguntas, o fenômeno mediúnico ocorre no mundo inteiro, não só na França, ocorre-se na Alemanha, nos Estados Unidos, ocorre na Hungria, nos Países Baixos, e começa a se discernir vários médiuns fazendo as respostas. Uma batida sim, duas batidas não. E o primeiro questionamento de Kardec no Livro dos Espíritos é exatamente esse: o sentido da unicidade de Deus. Kardec pergunta o que é Deus. Só que ele, como homem da ciência, ele faz essa pergunta a vários médiuns. Não faz só a médium que desenvolvia o trabalho em Paris. Faz esse questionamento a uma gama de médiuns que na época estavam produzindo esse efeito. Qual é a surpresa que Kardec encontra? A resposta. Todas as respostas sendo similares. Como se fossem idênticas umas às outras. Na simples pergunta: o que é Deus? As respostas similares traz um questionamento para Kardec de que, além de um princípio inteligente, uma causa inteligente, uma reação inteligente, havia um grupo respondendo as perguntas. Um grupo muito sério. Um grupo inteligente, aonde os espíritos que começaram com as manifestações das mesas girantes falavam que iriam se afastar porque iria vir um grupo com a maior capacidade para aquele efeito que estava se desenvolvendo todo o planeta Terra. Começou-se, então, a codificação do Espiritismo. Kardec faz o trabalho primeiro com duas irmãs, meninas de 14 e 16 anos. Vocês imaginam o que sejam duas meninas de 14 e 16 anos no século XIX? Maturidade. Não tinha esse nível de informação que nós temos hoje. Mas Kardec se aprofunda cada vez mais no estudo e a seriedade. Numa dessas manifestações, lhe é apresentado uma comunicação para Kardec do Espírito da Verdade. Dessa comunicação, esse Espírito se apresenta e fala que irá responder algumas perguntas dentro desse estudo do Livro dos Espíritos. 119 perguntas. O Espírito da Verdade é, na realidade, um grupo de espíritos de escola, aonde está incluído o nosso Senhor Jesus. Algumas manifestações a gente percebe claramente que é o Cristo respondendo ao questionamento de Kardec. Iniciou-se com as manifestações físicas. Chamou-se a atenção da mídia, saía-se em jornal, eram as situações da época,
era, como a gente diz hoje, a modinha. Vamos botar, era o TikTok de hoje. Mas atrás dessa modinha tinha uma coisa muito maior. Lembra que eu falei no início? Primeira revelação Moisés, segunda revelação Cristo, e o Cristo fala que mandará a terceira revelação. Não que nós tenhamos ter pretensões de sermos melhores ou piores do que as outras religiões. Quem somos nós para ter isso? Mas nós somos a filosofia, a doutrina, a religião, que nós temos as respostas. Porque através de um estudo sério, um estudo desenvolvido por cientistas, criaturas já reencarnadas com a missão de codificar a doutrina dos espíritos. Porque os espíritos, o que são os espíritos? Mas por que os espíritos? Somos nós. Os espíritos somos nós sem o corpo, sem a carne. Não é porque nós não estamos vendo que aqui não há uma gama de espíritos junto de nós. Como que esses espíritos se aproximam da gente? Por carinho, por amor, por afinidade, por sintonia. Tudo isso desenvolve esta aproximação dos espíritos. Se nós pensamos em guerra, em luta, em briga, em destruição, que espírito que irá se aproximar de nós? Se nós pensamos em ganhar dinheiro, só quero ganhar dinheiro, quero ficar rico, quero ganhar dinheiro, ganhar dinheiro, ganhar dinheiro, ganhar dinheiro, quem vai se aproximar da gente? A sintonia espiritual, Kardec vem nos trazer qual é o verdadeiro sentido de cada um de nós estarmos vivos. Somente a doutrina espírita vem nos mostrar e exemplificar e comprovar da existência da vida após a morte, da comunicação com os espíritos, da transitoriedade da alma. Somente a doutrina espírita. Na época de Kardec, existia um pouco após, não foi, a sábia não teve contato com Kardec, tinha uma médium italiana que se chamava Eusápia Palladino. Uma médium que não era espírita, não tinha conhecimento do espiritismo, mas tinha uma mediunidade aflorando dentro do projeto da doutrina espírita. Lembram das mesas, dos toques? O que Eusápia Palladino fazia? Ela era uma médium que tinha um desenvolvimento fluídico muito grande, a doutrina espírita chama de ectoplasma, e ela fazia materialização e levantava mesas. Era um médium tão desenvolvido, com tanto poder mediúnico de ectoplasma, que uma vez dizem que ela levantou uma mesa de quase 40 quilos, sozinha. E levantava. Parava, se concentrava, estendia a mão e a mesa volitava. Somente ela, sozinha. E uma determinada época, tinha um cientista italiano, eu não sei se era em Torino ou em Milão, agora me fugiu a cidade, que ele era fervor contra essas manifestações. Falava que era fraude, que era, como se a gente diz hoje, a tal da fake news, né? Falava que era mentira, falava que aquilo não existia. E um colega dele convidou para assistir uma sessão com Eusápia Palladino. E ele relutou muito. E publicou esse convite num jornal, até para que ele tivesse um poder de persuasão maior do que ele já tinha para conhecer o fenômeno, né? Nós estamos falando único e exclusivamente de fenômeno. E esse cientista, depois de 3 anos, aceitou o convite. Falou assim: vocês estão querendo que eu vá lá, eu vou lá. Mas vou provar que isso tudo é mentira. Isso é tudo balela. Isso é armação, não existe isso.
E quando esse cientista se aproximou-se de Eusápia, ela era uma médium que ela não tinha vaidade não, mas ela sabia do poder que ela tinha e do conhecimento da espiritualidade. E todo mundo pensando que Eusápia fosse levantar uma mesa ou fazer a mesa girar junto desse cientista, ela virou para o grupo que estava assistindo: não vou fazer mesa girar, não vou volitar, não vou fazer nada disso. Eu vou fazer aparecer a mãe dele, que está desencarnada, e está aqui. E Eusápia materializou a mãe desse cientista. As palavras materializadas da mãe desse cientista, falando-se o seu primeiro nome, com a voz que lhe produzia na época, quando ainda estava viva, foi a prova viva, física e sem qualquer questionamento. Termina-se a reunião de manifestação física. Esse cientista vira um dos maiores difusores do desenvolvimento mediúnico. Nós estamos falando de 1840, uma cidade completamente diferente de Paris. Os fenômenos aconteciam. O plano espiritual já estava programado para que a doutrina espírita viesse, chamando a atenção de vários, pelo mundo inteiro. Vamos trazer para o nosso Brasil. 1900. Uma cidade no interior do Ceará. Nasce um médium conhecido pela maioria de vocês. Chamava-se Peixotinho. Família pobre. Perdeu a sua mãe no parto. Seu pai faleceu aos 12 anos, foi criado por parentes, por amigos. Nessa época conseguiu o alistamento militar e foi ser militar. Aos 14 anos percebeu o desenvolvimento mediúnico aflorando na sua vida. Órfão, 14, o pai morreu com 12, a mãe morreu quando nasceu, não tinha ninguém. Órfão. Aos 18 foi para o quartel. Ficou no quartel. Aos 20 anos teve uma convulsão e uma briga com companheiros do pelotão, aonde apareceu ferido, machucado, mas sem nenhum corte, desacordado numa praia de Fortaleza, distante. Todos pensaram que ele tinha morrido. Apareceu o corpo dele. Voltou cheio de complicações, não andava, não falava, não se mexia. Estava vivo. Foi para uma casa de um tio, de uma pessoa amiga, parente, conhecida. Não era nem da família, era na consideração. E um grupo espírita perguntou a quem estava cuidando de Peixotinho e falou assim: olha, nós temos uma instituição espírita, a gente faz a visita fraterna, a gente pode ir lá visitá-lo, dar o passe, ler o Evangelho. Já se tinha a base doutrinária aqui no Brasil. E foi. O grupo começou a visitar Peixotinho. A medicina não sabia o que fazer. Tratava-se só de alimentação e água. Não tinha o que fazer. Ninguém sabia o que tinha acontecido com aquele jovem. E através do passe, através da prece, através do Evangelho, foi se tratando de Peixotinho. Mediunidade ostensiva, médium de efeito físico fantástico, fantástico. Peixotinho começa a se restabelecer,
com os passes e com a prece. Nesse restabelecimento, ele tem um contato com a doutrina e começa a estudar. Olha a sintonia, olha a vibração, olha a afinidade, olha o conhecimento. No início de sua mediunidade, ele mesmo fala, relata, perturbação imensa, fato de pensar até que estava se ficando louco. Quantos não estão numa colônia de loucos que na realidade são médiuns desequilibrados? Peixotinho, com contato com a doutrina espírita, participa-se da sociedade espírita da região e começa a se desenvolver mediunicamente, ainda com os efeitos físicos, para chamar a atenção. Isso nós estamos falando do século XX. Brasil, interior, Peixotinho militar é transferido para Macaé, aqui no estado do Rio. Lá, com a sua formação espírita, cria-se uma sociedade espírita de Macaé e as reuniões com as manifestações que Peixotinho tinha para fazer. Aparecendo flores, algodão, fotos, tem fotos, quem precisar quiser ver na internet, saindo do orifício do ouvido, saindo do orifício do nariz, saindo da boca, um médiumzinho desse tamanho, espírita, moralizado. Peixotinho tem um encontro com o Cristo, com o Chico Xavier. Vai a Uberaba. Mas antes dele chegar, não era nem Uberaba, era Pedro Leopoldo ainda. Quando ele vai para Pedro Leopoldo, o trem faz escala no Rio de Janeiro. E ele perde o transbordo do trem para Pedro Leopoldo. E está ele com um grupo, a esposa falou, meu Deus, o que eu vou fazer? Vamos ver alguém aqui no Rio de Janeiro que possa nos acolher. Lembrou-se de um amigo espírita e foi para a casa desse amigo em Santa Teresa. Chegando à casa desse amigo, Peixotinho percebe, através da sua mentora espiritual, que a esposa desse amigo está com uma doença praticamente incurável, um câncer. 1940, período pouco desenvolvido da medicina. Sheila orienta Peixotinho a tratá-la, da esposa desse amigo. E Sheila avisa para Peixotinho que ele não perdeu o trem. Os amigos espirituais o fizeram a socorrer a este mundo. Peixotinho ajuda a família. A senhora, a esposa desse companheiro, fica curada, porque tinha o merecimento. Ele ainda fala isso. Ele falava que ele não curava ninguém. Só curo quem tem merecimento. Porque o médium de efeitos físicos é nada mais é do que um médium curador. Na década de 70, tinha um programa na televisão e que tinha um índio que ele tirava as coisas das pessoas. Tirava as coisas das pessoas. A pessoa estava doente lá, ele batia a mão e fazia lá o ritual dele, saía uma pedra, saía um objeto, saía alguma coisa, e retirava a si mesmo. E foi perguntado a esse índio como é que ele fazia isso. Ele falou, não sei. Eu só sei que eu concentro, chego perto da pessoa, movimento as minhas mãos e retiro. Médium. Era espírita? Não. Mediunidade de efeitos físicos. Ele produzia o objeto? Não. Aquele objeto estava na pessoa? Estava. Formas, pensamentos, pedras de cálculos renais, objetos introduzidos. Falou que uma vez tirou uma pedra de ferro de uma pessoa. Então, a mediunidade e as manifestações físicas sempre existiram.
na terra. Sejam elas com a base na doutrina espírita ou não. Peixotinho, quando visita o Chico, é uma felicidade muito grande para o Chico recebê-lo em Pedro Leopoldo. Depois do Rio, ele consegue ir a Pedro Leopoldo, depois do tratamento da esposa desse companheiro. E Peixotinho vira para o Chico e fala assim: Chico, Sheila quer lhe dar um presente. E Chico fala: eu não preciso de nada, aquele jeito dele. Não quero presente nenhum. Ela falou: ela vai lhe dar um presente. Fizeram uma reunião mediúnica, um bolo de algodão fechado, sem nada. No meio desse bolo de algodão aparece-se uma concha no mar. A descrição das pessoas que falam que é a coisa mais linda que ele já viu. Por surpresa maior, dentro da concha ainda estava com água. Água salgada, gelada. As manifestações físicas da época passada eram necessárias para se chamar a atenção da população, para se chamar a atenção da sociedade, para se chamar a atenção do mundo do princípio que nós não estamos sós. Quem somos nós para acharmos que nós estamos sozinhos? Lembra do princípio da doutrina espírita? Nós não morremos. Nosso corpo tem data de validade, mas o nosso espírito é imortal. E vai nascer, e nascer, assim também. A doutrina espírita que traz isso pra gente. Dentro das manifestações físicas, tem um caso de uma amiga que ela é professora de uma escola aqui na Penha e ela é espírita. E todos os alunos sabem que ela é espírita, né? Dona Joana. E 8ª série, né? Agora é 9º ano, desculpa, é 8ª série. E todos tinham muita dificuldade de física. Todos os alunos da 8ª série tinham dificuldade de física. E começaram com a danada da brincadeirinha do copo. Sabe aquela brincadeirinha que a gente sabe que não é brincadeirinha, que não deve ser feito? O grupo da 8ª série começou a fazer. Reuniam-se na hora do recreio, no tempo vago, vamos botar um copinho, vamos fazer. E um bendito falou assim: opa, já que ele está respondendo essas coisas, o que mais nos preocupa é a prova de física. Vamos falar sobre a prova de física. E perguntava ao espírito sobre a prova de física. E o espírito respondia. Ao ponto que uma menina mais esperta falou assim: vamos escrever. E escreveu 28 itens de física. O professor de física, aquele Caxias que rodava um mimeógrafo, nem na secretaria ele rodava. Rodava em casa, anotava num caderno dele fechado no escritório, sozinho, sem filho, sem esposa, sem nada. Quando vai fazer a prova de física, as 28 questões exatas, todo mundo tinha física. O professor Edu falou assim: não pode, todo mundo 10, não pode. Chegou para a turma e falou assim: olha só, eu vou dar 10 para vocês, mas vocês vão ter que me falar o que vocês fizeram, porque a prova está trancada no meu escritório. Quem rodou a prova no mimeógrafo fui eu, só eu tenho acesso à minha casa, ninguém visita a casa dele, e vocês todos acertaram 28 questões. Aí a menina, que era mais esperta, que organizou, falou assim: professor, chamou tia Joana pra gente. E chamaram a professora Joana, espírita, médium, junto desse professor.
Ela saiu da sala, conversou com o professor do lado de fora e depois ficou com a turma. E virou para a turma e falou: vocês sabem o que vocês fizeram, porque na hora que apertou vocês mandaram me chamar. Agora vocês vão arcar com as consequências. Ou vocês param com isso, ou isso daí vai acompanhar vocês o resto da vida de vocês. Não pararam. Meia dúzia ficou com medo, os outros restantes continuaram a fazer as reuniõezinhas escondidas. Até o momento que o negócio ficou muito sério. 2 ficando doentes, o espírito mandando eles fazerem coisas que eles não sabiam que não podiam fazer, não obedecendo aquele comando daquele espírito que a gente sabe que não é um espírito de grande evolução, por estar brincando com crianças. Consequência da história, veio o medo, veio o pavor, veio a tristeza. Aí foram para a professora Joana novamente e falaram: professora Joana, uma parte parou e a outra parte não. O que a gente faz? O que vocês fazem? Depois da consequência do ato vem a consequência. Vamos para a evangelização. Vai para a aula de evangelização. Indicou o centro que ela frequentava lá, na época da nossa casa, lá no Beto Ribeiro. E o grupo jovem foi para lá. Principalmente aqueles que sentiram mais forte dentro do corpo. Mediunidade não é brincadeira. Pode-se até ter a ideia de brincadeira, mas não é brincadeira. Os fenômenos de efeitos físicos eram necessários séculos passados. Hoje a gente não precisa ver as coisas se materializarem, porque nós estamos na era do conhecimento. Nós não precisamos mais ter a certeza de que os espíritos estão tudo aqui junto de nós, porque nós sabemos que eles estão. Eu tenho um amigo de trabalho, ele não é brasileiro, ele é português, cara, materialista ao extremo. Uma vez nós tivemos uma reunião na empresa, ele me chamou num canto e falou assim: não, vem cá, quero conversar com você. Aí eu falei: o que houve? Falei: cara, senta aqui. Eu vejo o espírito desde 5 anos de idade, desde a época de Braga. Só que eu nunca falei isso pra ninguém. Sabe por quê? Eu tinha um primo que ele via também, e a gente conversava. Sabe o que fizeram com o meu primo? Botaram ele no manicômio. Foi para a igreja falou para o demônio, e ele foi para o manicômio. E nunca mais falei isso para ninguém. Nem minha esposa, nem meus filhos sabem. Eu só falo para você. Só falo para você. Porque eu sei que você é espírita, você vai entender. Mas e aí, como é que tu faz, cara? Como é que você convive com isso? E católico, devoto de Nossa Senhora. Eu falei: como é que você convive com isso, cara? Ele falou: amigo, eu vou te falar uma coisa. Eu comecei na FEB, lá na Avenida Passos. Tem reunião, ele falou um dia que tinha reunião lá. E sentava, assistia a reunião, observava a palestra, via aquilo tudo. E uma vez eu tive uma orientação de Dr. Bezerra de Menezes na FEB, porque a mediunidade estava muito ostensiva para ele, ao ponto dele dirigir na rua e desviar de espíritos, pensando que era gente. E a orientação do plano espiritual para ele foi o seguinte: oração, estudo e percepção. Ele falou: oração, estudo e percepção. Eu vou fazer isso. Oração, ele fazia lá a oração dele. O estudo, ele começou a fazer o estudo sério na FEB. E a danada da percepção, que ele não sabia o que ele fazia. Aí ele conversou com uma pessoa, um médium da FEB, e que passou uma orientação para ele. Quando você estiver na dúvida se você está vendo um espírito
ou uma pessoa, olhe para os pés. Dificilmente os espíritos aparecem com a formação do pé. Não era verdade. Ele começava a ver aquelas nuvenzinhas no pé. E ele começou a se equilibrar pelo estudo, pela fé, devoto de Nossa Senhora, não largou a igreja, não largou nada, e organizou-se a sua mediunidade, ao ponto de virar médium da febre, mas ninguém sabia, nem mesmo sua família. Nem mesmo sua família. Então o que isso quer dizer para a gente? Não foi a doutrina espírita que inventou a mediunidade. Não foi Kardec que inventou a mediunidade. Não foi. O que nós temos que entender é que a doutrina espírita é a única doutrina que consegue nos esclarecer, nos mostrar e nos educar como médiuns. Porque todos nós somos médiuns. Todos nós temos a capacidade de conversar com os espíritos. Todos nós somos influenciados pelos espíritos. Todos nós temos a percepção. Se nós temos a capacidade, a percepção, nós temos que ter um estudo. Quantas famílias têm em sua vida aquela criancinha que conversa com o amiguinho imaginário? Né? O amiguinho imaginário. Ai, fulano tem até nome para o amiguinho imaginário. Eu tinha um amigo que a filha dele conversava com o amiguinho, era o Rafinha para lá, Rafinha para cá. A menina estava sentada brincando, botava comidinha para ela e para o Rafinha. Eu falei, o amigo imaginário tem nome? Tem, ele falou para ela que o nome dele era Rafinha. O que é isso? Mediunidade. Então não foi Kardec que trouxe a mediunidade para cada um de nós. Nas manifestações inteligentes do Livro dos Médiuns, a gente começa a perceber da formação e do desenvolvimento da doutrina espírita. Kardec, um homem sério, um pesquisador, um pedagogo, que veio mostrar para nós que nós não estamos sós no mundo, que a nossa vida tem um sentido, de onde nós viemos, para onde nós vamos e o que nós estamos fazendo aqui no planeta Terra. É um questionamento para cada um de nós. O que eu estou fazendo no planeta Terra? Através de Kardec, do Livro dos Espíritos, através da continuação do Livro dos Espíritos, que é o Livro dos Médiuns, que é um livro importantíssimo, que nós não devemos ler, nós devemos estudar o Livro dos Médiuns, para entendermos a nossa vida, para entendermos o nosso propósito aqui na Terra, seja ele dentro da casa espírita ou fora da casa espírita. Nós não viemos para ser espírita só na casa espírita. Nós temos nossos erros, nós temos nossos acertos, nós temos nossas dificuldades, mas nós temos Kardec, nós temos o Cristo. E o Cristo é tão bondoso que ainda manda alguns amigos para nos orientar, como Chico, Altivo, Peixotinho, Bezerra de Menezes. Quantos antecederam a nossa vinda e mostraram o verdadeiro sentido da vida para cada um de nós? Quantas pessoas, aquelas que querem ganhar muito dinheiro, que querem ficar rico. Eu tenho um amigo que fala que só vai ficar feliz quando tiver 8 dígitos na conta. E se não conseguir, ficar feliz. Hoje, nós somos pessoas do bem. Hoje nós somos pessoas boas. A gente não consegue mais matar. A gente não consegue esfolar. A gente não consegue agredir, às vezes, né? Mas sanguinolentamente a gente não consegue mais.
nós não temos armas, nós não punhamos mais espadas. Mas o que será que a gente estava fazendo há tempos atrás? O que será que a gente estava fazendo? Uma reencarnação? 2, 3, 5? Será que nós éramos as pessoas boas e os espíritos e os espíritas carinhosos, afáveis que nós somos hoje? Não, mas Léo, como é que eu vou saber o que eu era? Como é que eu vou saber o que eu fiz? Veja as suas tendências. Veja aquilo que você gosta. Reconhece-se uma árvore pelo fruto que ela dá. É nós também. Sabe aquele orgulhozinho? Sabe aquela vaidadezinha? Sabe aquele pedestal? Estudando a história de Peixotinho, Peixotinho não tinha carro, tinha uma vida muito humilde. E o sonho dele era comprar um Fusca, carro nacional produzido no Brasil, 1900 e pouco, aquelas febre. E aí ele ainda era militar, capitão do exército. A cidade mais próxima de Macaé era Campos. Ele foi a Campos do Goitacazes, e foi comprar um carro. Saiu todo feliz, não avisou a família, não avisou ninguém. Falou assim, eu vou comprar um carro, que o meu sonho era ter um carro. E ele trabalhava. Ele pensava assim, eu vou conseguir me locomover mais fácil, vou conseguir ajudar as pessoas, vou conseguir curar as pessoas com mais facilidade. Saiu de Macaé para Campos, 100 quilômetros, no transporte. Chegando na cidade de Campos, era uma loja de judeu que vendia o carro, que era uma prestação mais barata, aquela coisa toda. Só que do período que ele viu o preço do carro até quando ele foi realmente efetivar a compra do carro, o valor do carro já tinha as inflações que a gente teve, né? Ele já não tinha mais o dinheiro para comprar o carro. Quando saiu da concessionária triste, pensou, falou assim, não vou ficar triste não. Tinha uma loja de móveis ao lado. Peixotinho comprou uma cadeira de balanço e falou assim, essa cadeira vai ser o meu carro. E levou essa cadeira existe até hoje. Levou-se essa cadeira para casa, para Macaé, e chegou para a família, comprei o meu carro. Todo mundo falou, ih, papai tá maluco. Tinham 7 filhos. Papai tá maluco. Não, isso aqui é o meu carro. Ele sentava na cadeira de balanço, parecia que ele viajava. Foi convidado por esse mesmo amigo em Santa Teresa a fazer uma explanação na Sociedade Espírita, no centro do Rio. E chegando lá, ele descobriu que esse amigo havia falecido, a quem ele curou a esposa do câncer. Só que era uma pessoa de posses muito grande, né? E na porta da FEB tinha um carro lindo, bonito. Peixotinho falou, poxa, que carro lindo. E entrou, foi fazer o trabalho mediúnico, fez a explanação, fez o estudo. Quando terminou, uma companheira chegou para ele e falou assim, Peixotinho, aquele carro lá é seu. Aí ele falou, não, aquele carro não é meu. Aí ele falou, é presente da viúva de fulano que o senhor curou de câncer. Ele falou, mas eu não curei. Eu não curei ninguém, não fiz nada. E a senhora, sem entender aquilo ali, porque Peixotinho não queria aceitar o carro, vira para ele, Peixotinho, mas isso é igual um sabonete. É um presente, você não vai aceitar? Ele vira as costas para a senhora e falou assim, então me dá um sabonete, fica o carro assim. E não levou o carro. Porque ele tinha ciência e conhecimento de que não era ele que curava. Como receber alguma coisa? Por não ser sido eu que fiz. Eu vou receber o meu salário do meu trabalho. Não de uma coisa
mas com uma simplicidade enorme. Mas, sabe o que ele tinha? O livro dos Espíritos dentro do seu coração. A diferença que a gente vê na sociedade de quando nós temos um médium sério, espiritualizado, espírita, com conhecimento da doutrina de Kardec, e quando nós temos o médium que não tem o conhecimento, mas tem a mediunidade. Tem a mediunidade. Na mídia, saiu-se à torta e à direita do médium falido. O que faz a diferença para a nossa vida? É sermos médium? Não. O que faz a diferença na nossa vida é a nossa moral, é a nossa sintonia, é o que eu estou pensando no meu dia a dia. Não é o que eu estou pensando aqui na casa espírita, não. O que eu estou pensando com aquele filho difícil, com aquela sogra difícil, com aquela nora, com aquele cunhado, com aquela pessoa que ainda não tem o mesmo sentimento, a mesma vibração que nós temos. Somos superiores do que eles? Não. Por a gente enxergar um pouco mais longe, não significa que nós somos superiores, mas significa que nós temos uma responsabilidade maior. Não adianta a gente falar lá em cima, quando a gente desencarnar, que a gente não sabia. Não dá. Não dá pra gente chegar e falar que não sabia, porque a gente sabia. Os espíritos são tão bons com a gente que eles vão até compreender quando nós falirmos. Mas a nossa consciência vai chegar e vai falar pra gente: eu podia ter feito mais. Eu podia ter saído da minha zona de inércia. Eu podia ter saído da minha zona de conforto. Eu podia ter dominado as minhas más inclinações. Eu podia ter feito aquilo que eu não fiz. Porque nós tivemos os exemplos. Nós temos Kardec. Nós temos o Cristo. Nós temos os ensinamentos dos antepassados que nos antecederam e nos mostraram o caminho a seguir, o por onde nós devemos percorrer, o que nós devemos fazer e como nós devemos agir perante a nossa existência. O erro é normal. O erro é natural. Todos nós somos falidos, mas permanecer no erro, permanecer do erro já é burrice. Aí a gente está assim. Nosso propósito na Terra é evoluirmos, é progredirmos, é não sermos o que nós fomos no passado. Não sermos mais aquele ser que estejamos com aqueles pensamentos velhos e antigos, porque nós temos um esclarecimento novo, nós temos a boa nova, nós temos o Cristo, nós temos a doutrina, nós temos Kardec para nos confortar e ajudar em todos os nossos questionamentos. 119 perguntas. E mais o livro dos médiuns. Ah, Léo, mas eu não sou médium, eu não trabalho mediunicamente. Você é médium. Você não ora? Você não conversa com os espíritos? Na hora que a dor de barriga aperta, você não fala assim: ai meu Deus, me ajuda. Amigos espirituais, por favor. Então, o momento da dúvida passou.
O momento das comprovações físicas já passaram. Não vamos ter mais mesas girando, não vamos ter mais fenômenos de ectoplasma, não vamos ter mais objetos aparecendo, porque nós estamos na era do conhecimento. Mas vamos ter as nossas transformações morais. Nós vamos dominar as nossas más tendências, as nossas inclinações, as nossas dúvidas serão todas elas sanadas. Porque tenham certeza, companheiros, todos vocês, que ninguém está sozinho, em nenhum momento. Olha, eu estou trancada no meu banheiro, há espíritos junto, gente. Não, mas como é que eu vou saber que espírito está junto de mim? Você pensa. Qual é a sintonia do rádio que você está colocando da sua vida? Ah, eu gosto de ouvir funk, gosto de ouvir isso. Mas trazer espíritos que gostam de ouvir funk vai ouvir isso. Ah, eu tenho que botar na sintonia de me melhorar, de me ajudar, de me policiar, de me doutrinar. Os espíritos que vão estar próximos de mim serão os espíritos que querem melhorar, querem me ajudar, querem me doutrinar, querem ver que eu largue o homem velho para o passado e renasça o homem novo da boa nova que o Cristo veio nos mostrar. Única e exclusivamente através de Kardec. Se estivermos junto com Cristo e com Kardec, precisamos mais nada. Já conseguimos dar um resultado positivo à nossa encarnação. Já conseguimos mudar o nosso padrão vibracional dentro de cada um de nós. E as manifestações serão íntimas, serão interiores, serão de transformação internas da nossa vida. Que Deus permaneça junto de cada um de nós. O Léo foi um pouco econômico, mas o Livro do Espírito tem 1019 questões, tá? 919. Só para corrigir, porque é meu amigo. Nós vamos agora passar para a nossa segunda parte desse trabalho. Os médiuns vão se deslocar, se posicionar. Senhor Jesus, mais uma vez estamos buscando o Teu apoio, a Tua ajuda, o Teu auxílio, para que possamos dar prosseguimento à nossa tarefa desta manhã. Agora iniciaremos a tarefa dos passes. Que Tu possas, Senhor, através desses mensageiros de luz desta casa, envolver a cada médium, envolver a cada um de nós, para que possamos desfrutar, Senhor, dessas vibrações que aqui sentimos. Ajuda-nos, protege-nos e abençoa esse momento do passe. Que assim seja, Senhor. E ela que vem contar para a gente que o reinado dela aqui na terra de nada serviu para ela ganhar o reino dos céus. Que rainha ela for aqui na terra, rainha ela esperava chegar e ser recebida no plano espiritual, no reino dos céus.
E chegando lá, ela ficou decepcionada, desiludida, porque ela esperava ser recebida lá como rainha e nada disso aconteceu. E que ela viu acima, bem acima dela, pessoas que ela achava que era inferior porque não tinha sangue nobre. E ela viu que o orgulho que a perdeu e não conseguiu encontrar o reino dos céus conforme ela esperava. E ela diz que o reino dos céus se conquista com abnegação, com benevolência, então, ou seja, com a caridade. Então, praticando a caridade, sendo benevolente com nossos irmãos, compreensivos, ou atendendo às necessidades materiais daqueles que não têm o que vestir, o que comer, é que nós vamos conseguir chegar no reino dos céus. As coisas desse mundo só é um meio de nos ajudar nesse crescimento espiritual. Mas o que nós temos que fazer mesmo é a nossa melhoria espiritual. Que Jesus nos abençoe. Recebeu esses companheiros que buscam dentro dos teus ensinos de amor, a casa de Altivo Panfiro. Que esta casa que nos acolhe, nos abriga e nos dá oportunidades para o estudo e para o nosso crescimento. Certos sempre, Senhor, e confiantes de Tu estás junto a nós, desses benfeitores espirituais que estão sempre a nos tutelar, pedimos a Tua permissão para darmos como encerrado esse nosso estudo da manhã. Que Deus nos abençoe a todos. Que assim seja.